Bom dia a todos. Eu cheguei a Portugal em 91, antes da SAS. E por isso parabéns a mim também. Como podem calcular, sou um estrangeiro a viver em Portugal há 23 anos. Vou falar bem do país, no problems. Eu acho que é a altura de celebrarmos um pouco. Também posso criticar umas coisas, mas só como disclaimer, sou casado com uma portuguesa, tenho 3 filhos portugueses, pago impostos em Portugal. So cut me some slack, guys, ok? É interessante, quando falamos em Big Data, uma das coisas, eu como gestor, há muitos anos que eu adoro software. Adoro comprar software porque, por qualquer motivo, eu acordo às 5 de manhã e começo a pensar que isto vai resolver todos os meus problemas. E depois descubro que vai ser o início de uma série de outros problemas. E não levam a mal. Eu sei que a culpa não é do software, a culpa é das pessoas e principalmente a minha culpa. E porquê? Porque quando falamos em Decision Support Information, Data Analytics, o grande problema que eu tenho verificado na minha vida profissional é eu é que adoro olhar para os dashboards, a minha equipa é que não. Eu é que tenho as melhores ideias, a minha equipa é que acha que estou a sonhar, que isto não é possível, etc, etc. E porquê? Porque um dos grandes problemas que eu tenho verificado, que nós sofremos todos, é a minha estrutura organizacional está ou não pronta para mais informação. Okay? Porque dados já temos. Temos data dump todos os dias, mas a informação é aquela tradução dos dados em informação útil para tomar a decisão e para isso eu preciso de duas coisas. Eu preciso de talento para converter a informação e 2, eu preciso de coragem para tomar a decisão. E a maioria das organizações sofrem muito com este problema e por isso vou falar brevemente hoje sobre o que é que eu acho são os desafios da organização. Vou falar muito pouco em data e falar muito mais em organizações. Okay? E queria começar com alguns números que são a minha obsessão. Okay? Let's do the data analysis aqui. E o data analysis aqui temos, isto não são os meus códigos PIN, okay? Não são, ok? Podem experimentar. Mas, basicamente, aqui o que é que eu tenho? É número de horas trabalhados em 4 países do mundo em 2012. Ok? E a maioria de nós não sabe se isto é muito ou pouco, mas posso-vos dizer que o número lá abaixo, 1393, é a Alemanha. Ou seja, em 2012, um alemão trabalhou 1393 horas. Portugal está onde? Não, boa notícia, 1691. We're good. Ok? Como eu disse, eu parei de ligar a rádio da TSF e parei de ler os jornais porque estava a ficar deprimido e por isso damos pela positiva hoje, ok? Se quiserem, rádio tropical, muito útil. Ok. 1691 é Portugal. Ok, isto irrita, obviamente que irrita porque trabalhamos mais de 300 horas do que um alemão e tivemos de ir lá pedir dinheiro emprestado. E eles estão a alegar que nós não trabalhamos. Ok, irrita ainda mais quando o governo cancela feriados. Porque isto vai aumentar estas horas. Okay? Por cima de nós, Brasil. Boa notícia. Ou seja, eles trabalham mais do que nós, que é interessante, porque a nossa perspectiva, muitas vezes, cultural, é que não. Ok? Mas é interessante, eles trabalham mais do que nós. Boa notícia, produzem menos do que nós. Por pessoa. Ok? E, finalmente, lá em cima, alguém consegue adivinhar? Grécia. Yes, coitado dos gregos. Nós andamos meses e anos a dizer... Andamos mal, mas não tão mal como os gregos, e eles estão a trabalhar 2.000 horas por ano. So here's the deal, guys. A má notícia, trabalhar muito não é bom. Ok? So, rule number 1, trabalhar pouco é uma coisa positiva. Ok? Porque parece que os países que trabalham pouco têm uma tendência para serem mais produtivos. Porque um alemão produz por hora $54, um português $34. Ok? E, obviamente, eles têm BMW, etc, que vendem muito, mas a realidade é que parece, nos tempos de hoje, haver uma relação inversa entre volume de trabalho e qualidade do trabalho. E sim, isto tem muito a ver com data, etc, e analytics e software, mas a realidade é que tem muito mais a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas e a maneira como nós trabalhamos com estas pessoas. Okay? Vou-vos mostrar mais um estudo do início do ano de 2009, que mede a qualidade de gestão, ok? A qualidade de gestão das organizações nos mesmos países. E vamos olhar, segundo melhor do mundo, Alemanha, empresas melhor geridas. Lá no fundo, coitados dos gregos, abaixo da China.
Ok? Graças a Deus estamos ligeiramente acima do Brasil. Yes, we did it. Yes, we can. Ok? E como podem reparar, estamos abaixo de Polónia, ok? E vários outros países. Ou seja, mais uma vez, a qualidade de gestão das organizações, e isto é uma métrica muito simples. Do we have short-term and long-term targets that we stick to? Básico, ok? Do we reward good performers and get rid of bad performers? Em Portugal somos muito bons a fazer a primeira parte. O rewarding adoramos fazer. Agora temos um mau performer, o que é que fazemos? Epá, ele é simpático, ele está sempre cá às 7 da manhã, yeah? Etc, etc. Okay? E por isso são métricas muito básicas, mas é interessante verificar que a qualidade de gestão das nossas organizações é fundamental para a nossa economia. Eu não sou grande adepto das soluções da Troika que vêm de cima para baixo, dos nossos governos, porque basicamente a realidade é a seguinte: com organizações a acrescentarem valor, devemos tendencialmente ter melhores governos porque eles vão ter mais receitas para fazer coisas. É simples. Numa organização que está a trabalhar muitas horas, e vou voltar para trás, ok? Muitas horas, mas não está a atingir resultados, começa a haver uma tensão dentro da organização. Eu acho que esta tensão que muitas organizações em Portugal sentem, e o país também, que é a tensão típica de quem trabalha muitas horas e já prometeu lá em casa que é só até o Natal, yeah? Começa a ter uma pressão salarial implícita. Ou seja, estás a trabalhar muito, merece mais dinheiro. E esta pressão salarial vai entrar dentro da organização, mas os gestores de topo estão a dizer não há espaço para aumentos porque os resultados não estão a aparecer. E esta tensão, se repararem bem, é a tensão do país hoje. É a tensão de não há resultados lá em cima e aqui em baixo a dizer estou a trabalhar muito, etc. So where's the problem? O problema está no management. Nós, ok? Porque quando eu mostro estes dados dos números, muita gente diz-me o seguinte: mas Nadim, isto é mão de obra pouco qualificada. Não. A mão de obra pouco qualificada tem uma tendência a trabalhar turnos de 8 horas muito rígidos. Então é função pública. Não. Eu escolhi 2012 de propósito. Em 2012 a função pública tinha horários de 35 horas semanais. Isto é mão de obra qualificada. It's you guys. Ok? Somos nós. O problema é que é a mão de obra qualificada que está a trabalhar mais do que 8 horas por dia. Ok? Isso é um problema. É um problema porque é trabalho que não está a ser remunerado de uma certa forma. E por isso estamos a ser ineficientes no nosso processo de trabalho sem nos apercebermos porquê. E o que é que está a acontecer é que estamos a entrar em crises de stress e de tensão que estão a destruir o valor da nossa organização. Ok? O que é que está a acontecer e porquê que isto está a acontecer? Está a acontecer, quando eu pergunto às pessoas porquê achas que trabalhas demais, a resposta clássica é surpresas. Estou a ser simpático. Normalmente dizem coisas, há um otário qualquer que não fez o seu trabalho, tive de eu fazer, etc. Mas otário não é palavrão, pois não. We're good. Ok, good. Mas tipicamente são surpresas. Entre nós há pessoas daqueles muito organizados. Tipicamente quem está a começar a carreira faz to-do lists. Não é? Domingo à noite senta-se e faz uma lista de coisas que quer fazer para a semana. Se for muito sofisticado, faz no computador. Tem aqueles tasks. Okay? E depois olha para aquela lista na sexta-feira seguinte e fica deprimido. Porque tipicamente ela cresceu. Tipicamente eu tenho dias em que consigo despachar 3 ou 4 coisas e há aquele sentimento de festa. Yes, I did it. Mas a realidade é que a lista cresce e porquê? Porque todos os dias aparecem surpresas. Todos os dias aparecem coisas que eu não estava à espera. Ladies and gentlemen, chama-se o cliente. A realidade é que a maioria de nós começou a construir organizações baseadas na eficiência, em processos muito rigorosos, em ISOs 9000 e tal, the concept of quality, tac, 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 tac. E de repente entra o cliente e ele não segue as regras. Okay? Eu fiquei num hotel há uns meses atrás e apeteceu-me um hambúrguer, liguei para o room service e pedi um hambúrguer. Guess what? Não estava na emenda. E a senhora diz, não temos hambúrgueres. Porquê? Porque alguém fez uns data analytics qualquer e decidiu que a procura de hambúrgueres não justificava ter hambúrgueres na emenda. Yeah, but guess what? You're a 5-star hotel. I don't care. I want a hamburger. E a senhora diz, não temos. Eu disse, tem carne? Sim. Tem pão? Sim. Tem cozinheiro? Sim.
Então tem hambúrguer. Ok? E ela me disse, ok, vou ver se eu posso fazer. Posso fazer, sim, senhora. E depois ela disse, mas eu não sei o que é que lhe cobrar. Because whatever data system they have doesn't have that. Eu disse, qual é a coisa mais cara? Lagosta, mete a lagosta. All right, this is the new client. E este cliente está a estragar a vossa vida. Este cliente quer as coisas quando ele quer, como é que ele quer, etc. O meu banco liga-me, 6 em 6 meses, a fazer inquéritos. Eu adoro atender, porque as perguntas são razoavelmente estúpidas. De 1 a 10, está satisfeito com os nossos produtos? Eu tenho uma conta ordem, quando eu meto dinheiro ele entra, quando eu tiro ele sai, parece funcionar. 5. Mas um cliente satisfeito dá mais do que 5. Está bem, 9. Eu tenho pena de quem está a fazer o ficheiro Excel de Analytics daquilo, porque rubbish in, rubbish out. E de repente há uma reunião de Conselho de Administração em que somos informados que a qualidade dos nossos serviços aumentou de 7.4 para 7.55. And we're all very happy. É uma conta ordem, guys. Mas a pergunta mais interessante é a seguinte. O seu gestor de contas ligou-lhe nos últimos 3 meses? Resposta, não. Guess what? Dia a seguir, o que é que acontece? O senhor liga-me. Eu não conheço o senhor de lado nenhum. Doutor, parece infeliz, insatisfeito. Não, estou muito satisfeito. Mas então, porque quando você liga-me é para me vender coisas que eu não quero ou quando há um problema. Por isso, quando não me liga é que está tudo bem. O problema é que quem fez a métrica de qualidade do banco acha que ligar-me é uma coisa boa. Agora, repara bem, eu sou o vosso cliente há 23 anos, eu não tenho contas noutros bancos, só trabalho convosco, crédito de habitação, cartões de crédito, tudo, e eu não chateio. Guys, eu sou o vosso cliente mais rentável, param de chatear. Ok? Isto é um novo mundo. Um cliente novo que está a mudar a maneira que as nossas organizações operam e está a estragar a nossa vida. Eu acho que todos nós, eu trabalho numa faculdade, o nosso tempo favorito é quando? É agosto. Porquê? Não há pessoas nem alunos. A minha equipa diz, finalmente conseguimos trabalhar. Ok? E montamos processos lindíssimos, que depois não funcionam. All right. So what's going wrong? What's happening? Tudo começou com este senhor, Frederick Taylor. Okay? Frederick Taylor, 1911, escreve o primeiro livro de gestão. Não é bem um livro, é uma tese de doutoramento, chama-se The Principles of Scientific Management. E ele acredita piamente que a gestão é uma ciência. Okay? E por isso ele começa a trabalhar muito o aspecto de produtividade. Produtividade, processos. Pouca gente sabe, mas ele foi o primeiro guru de gestão. Foi consultor de gestão e foi orador de gestão. Porque antes disso era a economia e ele aparece como grande guru de gestão. Agora, nós hoje, na maioria das nossas organizações, começamos a ter tem ainda muita coisa do Frederick Taylor. Processos rigorosos, etc. E recomendo vivamente a leitura do livro dele, está disponível online gratuitamente, porque eu acho que faz-nos rir um pouco quando nós vemos que hoje utilizamos técnicas de gestão que foram desenvolvidas em 1911, quando de facto o mundo mudou muito. E como é que o mundo mudou? 2 coisas fundamentais. Primeiro, quando o Frederick Taylor desenhou a organização ideal, ele estava a trabalhar num país em que só 4% da população tinha um ensino básico completo. Ou seja, a maioria das pessoas eram ignorantes. E se pensarmos bem, se eu tivesse de criar uma organização em que a maioria das pessoas são ignorantes, como é que vou estruturar a organização? Muito top-down. Ou seja, os pensadores estão aqui em cima e toda a gente vai receber regras e orientações claras, job descriptions, ok? Porque são recursos humanos. São recursos. Very top-down, strategy on the top, execution down here. Please don't think. Just follow the rules. Ok? Segunda coisa importante. Quando o Frederick Taylor escreveu o seu livro, os Estados Unidos tinham acabado de se globalizar como país, ou seja, as linhas ferroviárias estavam pela primeira vez a ligar o país e por isso uma empresa de Boston podia sonhar em vender em Califórnia pela primeira vez, ou seja, expansão dramática do mercado. Vamos olhar para o nosso mercado hoje. A maioria da população educada. Mercado em crescimento, desde que chega a Portugal, não. A culpa é minha. Em 91 paramos de crescer. Okay? Nós estamos a crescer o quê? Se tivermos sorte, 1,5%, não é? E andamos a lutar se vai ser 0,2 ou 0,1.
Ou seja, temos um mercado que não cresce, por isso a nossa organização só cresce por cota de mercado. Welcome to the real world. E temos a maioria da população já educada. Okay? Porque a grande mudança, e nós notamos isto no Norte da Europa, reparam bem como é que a crise financeira apanhou o Sul da Europa de uma forma muito mais grave do que o resto da Europa ou dos Estados Unidos. E porquê? Porque no Norte da Europa, o que é que acontece? Nos anos 50, o ensino secundário torna-se obrigatório para todos, e nos anos 60, há esta viragem interessante do tipping point das faculdades de repente terem 15, 20% da população. E isto, quem se lembra do verão 68? Ninguém, obviamente, mas já leram os livros de história, não é? Está a ver um senhor a dizer assim, ok. Verão de 68, não sei se alguém se lembra, nos Estados Unidos contra a guerra de Vietnã, em Paris estudantes na rua, em Londres também. E era o quê? Eram estudantes mais politizados? Sim, mas também eram estudantes que estavam a dizer somos informados, somos educados e queremos participar. Ok? No sul da Europa não aconteceu muito. O Salazar não era grande adepto do free love. Ok? Espanha tinha o seu problema, a Grécia também, a Itália também. E por isso o que é que acontece? Os anos 60 vem esta mudança e nos anos 80 temos a transformação das organizações no Norte da Europa e nos Estados Unidos, em que de repente temos mão de obra qualificada, inteligente e quer participar. E este processo está a acelerar. Em Portugal aconteceu nos anos 80. Okay? Explosão do ensino privado. Porquê? Porque há esta procura de aprender e participar. E hoje sabemos isto. Toda a gente aqui que tem filhos sabe que quem manda em casa são eles. As mães acham que não. Eu costumo dizer, há 20 anos atrás o pai achava que era ele e tinha alguma razão. Há 10 anos atrás ele já entendeu que estava fora do baralho e a mãe começou a afirmar que era ela. Hoje, coitada, são os miúdos. A minha casa quem manda são os meus filhos. E de certeza, na maioria das casas hoje, os filhos é que mandam, negociam connosco e quando nós ao domingo dizemos vamos almoçar fora, eles dizem não quero este restaurante, quero outro. Ok? Estes miúdos são mais qualificados, mais informados e mais inteligentes e quando entrarem nas vossas organizações daqui a 10 anos, não vai haver uma estratégia de topo. Imagina o CEO a mandar um e-mail para todos a dizer isto é a nossa nova estratégia, vai ter um reply all de um puto de 17 anos a dizer mas porquê que não fui consultado? E com alguma razão, porque é isso que está a mudar. Nós não podemos dizer Big Data, Analytics, give people power through information e depois dizer mas não podes participar no processo de tomada de decisão. Okay? Isto é o novo mundo. Okay? É o novo mundo em que o talento está a mudar as nossas organizações, mas se nós não mudarmos a nossa organização com este talento, no Big Data, no Analytics vai ajudar. Porquê? Porque temos de empurrar o poder de decisão para baixo da nossa organização. Ela tem de estar aqui em baixo. Eu sou cliente de uma empresa elétrica. Yeah, you can guess which one. Ok? Cortaram a eletricidade há uns meses atrás, há 6 ou 8 meses atrás, porque parece que eu esqueci de pagar uma conta. Pá, fiquei lixado. Sorry to say this. O senhor veio à porta cortar a eletricidade, eu disse, epá, eu sou o vosso cliente há 23 anos. Porquê que não me ligaram? E ele disse, mandamos uma carta. I'm like, you couldn't call? 23 years, 12 months a year I've been paying, and you couldn't call me? Liguei para o call center. Guess what? É o processo. Ok? Quando é que vão ligar? Nas próximas 24 horas. Are you kidding me? Que horas? Nas próximas 24 horas. Não posso lhe dar mais informações. Mas o senhor está cá, posso-lhe passar o telefone? Não, nas próximas 24 horas. Porque um engenheiro qualquer fez um ISO ou não sei qualquer e está a cumprir os rácios mínimos de qualidade de acordo com um engenheiro qualquer. E eu pergunto, mas posso falar com eles? Não. Posso falar com o Piquete? Não. Desliga o telefone. 5 minutos a pensar. Volta a ligar para o call center. Tem um fogo elétrico aqui no quadro. Guess what? 45 minutos depois já há um senhor lá. Onde é que está o fogo? Menti. Ok? Lixei o processo de alguém naquele dia. Mas voltei a ser o cliente e continuo a pagar as minhas contas. Welcome to the new world. All right? E por isso, de uma certa forma, eu costumo dizer que
O Frederick Taylor era tudo sobre desenhar organizações complexas para pessoas simples. E muitas entidades ainda têm isso, alright? Lots of rules. Se vocês têm pessoas na vossa organização a fazer workarounds de software, porque sabem como fazer o backdoor para this is what you've got. You've got rules that are killing people. Mas no novo mundo, it's about simple organizations for complex people. Ou seja, temos de partir do pressuposto que as pessoas são inteligentes. Eu sei que isto é assustador. Yeah, I know, it sounds funny, but it's true. Ou seja, existe esta noção estranha de que o talento é escasso. Que não há talento. E por isso temos de ter muito cuidado. Mas confiam em mim, eu vejo os meus de licenciatura hoje. São 20 vezes mais inteligentes que nós éramos. Sorry, guys. Okay? É bom para o país. Okay? É doloroso para nós. But the new rule is this, simple organizations, porque no momento em que a minha organização é simples e eu permito às pessoas tomarem decisões autónomas, now we can talk data, now we can talk analytics. Até lá não vale a pena. All right? So really quickly, o que é que está a mudar? E é interessante, porque quando nós analisamos organizações que têm menos do que 20 anos, parabéns, Sás, okay, o que é que reparamos? É que eles não sofrem tanto destes problemas tayloristas. Porquê? Porque, de uma certa forma, nasceram já no pós-taylorismo. E, por isso, tipicamente, já têm estruturas mais informais, já têm informação a fluir dentro da organização, etc, etc. Tipicamente, o que é que mudou? Desculpe, vou saltar isto que não tem tempo. If anybody wants to talk about that later, we can do that. Good, thank you. 4 steps to success. Okay? First of all, estratégia mudou. Okay? É fascinante ver a quantidade de pessoas nesta sala que provavelmente não sabem qual é a estratégia da vossa organização. Ok, não vou fazer a pergunta. Ok, se sabem, cool, good for you. Mas tipicamente dizem coisas, epá, é crescer, é ganhar clientes, é satisfazer a ação. That's not strategy, people. São ambições. Ok, what's our strategy? E hoje em dia a estratégia tem de ser a organização toda até aqui em baixo. Até toda a gente saber why we do the things we do in our organization. Toda a gente. Okay? A minha história favorita é de uma loja de roupa para crianças em que eu decidi tomar conta dos meus filhos. Disse à minha mulher, foca na tua carreira. Eu durante 2 ou 3 anos vou tomar conta deles. Ideia estúpida, by the way. Estou roto, cansado. E o meu filho mais novo tem 3 anos e foi a esta loja comprar roupa para ele e tive uma ideia brilhante, não vou levar o miúdo, vou eu comprar 3 tamanhos cada coisa, vou para casa experimentar e depois devolvo o que é que nos serviu. Okay? Brilliant idea. Ao menos a senhora da loja achou brilhante. Okay? Cartão de crédito, 800 euros, relax, um terço ia voltar, we're good. Mas esqueci-me. Cheguei a casa, depois viajei para Angola, depois para o Brasil, passaram 3 meses. Finalmente lembrei-me, experimentamos e foi para a loja devolver aquele que não serviu. E o senhor lembrou-se de mim, great, here you are, can I have my money? E ela faz a pergunta mágica, tem o talão? E obviamente, se alguém conhece sabe que eu nunca tenho o talão. Eu não sei onde é que está. Eu disse não. E ela disse, não posso trocar a roupa. Porquê? Porque preciso de talão. Porquê? Para provar que o senhor comprou cá. I'm like looking at her going, ok. Você acha que estive lá em casa a cozer as vossas etiquetas em roupa dos outros, é isso? I mean, honestly. Você lembra-se de mim? Sim. Pá, se isto serve num tribunal português, um testemunha, porquê que eu preciso da porcaria do talão? Até pensei, Taylorism. O vosso chefe não confia em vocês. Não confia que vocês vão fazer e tomar a decisão certa. E por isso criou uma regra. Que não se troca sem talão. Para evitar abusos. Mesmo ela sabendo que era errado. E fez-lhe a pergunta, você não fez algum curso aqui na sua empresa sobre atendimento de clientes, em que o cliente é rei? Ela, sim, that's me, cliente. All right? E tipicamente a portuguesa, fascinante, ela depois teve uma ideia. Foi na altura do Audi, do fisco. Lembram-se quando as finanças lançaram aquela coisa de ganhar um Audi? E ela disse, mas você podia pedir uma fatura. Você pode enviar um mail para este endereço e pedir uma fatura com o seu nome contribuinte e quando receber a fatura, depois eu posso trocar as coisas. Great! Mais 2 dias de trabalho. Estão a contar aquelas 1.600 e tal horas. That's where it's going. People are dancing around rules. Okay? So the second thing we're seeing is that management is about balance. Que é efficiency foi a mantra dos anos 80 e 90. Okay?
Eficiência, eficiência. Minimizar erros, minimizar desvios, minimizar custos, etc, etc. Guys, it's changing. A eficácia agora é maximizar impacto. O que quer dizer o quê? Se eu gastar 2 horas com este cliente, vou quebrar os rácios todos do meu ISO não sei quê, mas posso acabar por vender o triplo. Ok? Reparam bem a nossa interação com cadeias como básicas. Não sei se as pessoas aqui comem McDonald's, toda a gente nega que sim, mas eles estão a crescer, por isso alguém está a comer. Eu tenho 3 filhos, vou ao McDonald's muitas vezes. Se repararem bem, quando eu vou ao McDonald's, eu sou um cliente tão treinado que eles não têm tempo para abrir a boca. 3 Happy Meals com nuggets e bombongos. Então, não. Ou seja, coitado do senhor do outro lado, não precisa fazer nada para vender. Eu venho já formatado. E depois dizem ao rapaz, tens de fazer upsell. Qual é a minha experiência no McDonald's? Quando alguém do outro lado diz, que miúdos giros, etc, etc, não quero um smoothie, eu compro em média mais 15 a 20%. Simple as that. Não há um ISO, no ISO there. Just simple human interaction of upsell de quê? De que a pessoa tomou uma decisão de fazer qualquer coisa que provavelmente não estava num script, não estava num ISO, etc, etc. Okay? The human interaction is about efficacy. E empresas como a Zappos, que vendem sapatos por telefone e online, têm uma regra muito simples no call center. Qual é o limite máximo que podes passar com o cliente ao telefone? O que é que quiseres. Eu recordo, acho que são 12 e tal horas. Yeah? Screw efficiency, it's about maximizing impact. Isto é doloroso para nós. Because, se repararem bem, para isto ser verdade, eu tenho de assegurar que toda a gente na minha organização sabe qual é a minha estratégia and why we do things. E eu tenho de largar. Which is tough. Okay? Porque eu adoro o meu Excel. But also, it's about killing stupid rules. Okay? Eu gosto da frase americana. Don't do things right, do the right thing. Okay? Quando eu abri a nossa escola em Angola, muitos da nossa equipa e as pessoas viajaram para Angola de forma regular e havia sempre a pergunta lixada. Qual é o plafond de ajudas de custo? Now, here's the deal. No mundo taylorista, eu criava uma regra. E esta regra eu sabia uma coisa, toda a gente ia ter o limite. Por isso eu passei a enviar e-mails a dizer, do what you think is right. Guess what? Estamos a gastar muito menos. Ok? Because I'm taking responsibility from top e estou a descer a organização. Do what you think's right. Ok? Mas temos tipo plafons para os telemóveis. Por qualquer motivo, em Portugal, receber um telemóvel parece que é uma regalia do trabalho. Eu tenho um salário, seguro de saúde e um telemóvel. I can go better. Eu tenho mesa e cadeira também. You know, I've got lots of good things. Plafons de telemóveis, another one. I mean, honestly, eu tinha uma pessoa financeira que media os minutos cada pessoa to do what? Jesus Christ, just do what you think is right. Se alguém depois abusar, falamos com eles. Mas por que criar um plafond? Coitados. É mais trabalho para fazer o quê? Para dizer, we don't trust you, so we're going to create a stupid rule. Ok? E nós temos a obrigação, como gestores, de eliminar as regras estúpidas da nossa organização, porque pessoas inteligentes odeiam regras estúpidas. Okay? And if we want smart people, get rid of stupid rules. Third thing, and I've said this again, talento não é escasso. É uma daquelas coisas muito estranhas que depende da nossa organização. Um grande amigo meu, Paulo Rosado, diz-me sempre, 80% of people will become great if in the right environment. Ok? O ambiente é que torna a pessoa fantástica. Ou seja, nós como gestores temos que criar as condições para o talento florescer na nossa organização. Okay? E não, como acontece muitas vezes, partimos do pressuposto que não há talento e por isso criamos regras por cima que impedem que as pessoas trabalhem bem. E vou só acelerar um pouco. And finally, inovação. Okay? Eu adoro falar de inovação em fóruns destes porque that's your business, guys. Vocês supostamente fazem inovação todos os dias. Okay? Inovação verdadeira vem de diálogo dentro da organização com clientes e observação dos clientes. Okay? E temos 2 problemas típicos. Primeiro, a inovação verdadeira muda todo o modelo de negócio. Okay? Vamos olhar para, eu acho que para mim a Bimby, alguém aqui tem uma Bimby? Ninguém, obviamente. Yes, there we go. Okay? Bimby tem a maior penetração em Portugal do que o resto da Europa. Okay? Que é um bocado estranho,
porque supostamente somos pobres. Não sei se sabem, aquela coisa custa 1000 euros. Okay? A minha mulher disse-me um dia, eu quero uma Bimby. E eu disse sim. Depois ela sentiu-se mal e disse-me o preço. E eu disse, wow. Ou seja, uma Bimby custa mais do que o meu MacBook Air. Ok? Why do we need it? E ela começou a explicar que faz muita coisa e faz comida, etc, etc. Tem um dia, a minha sogra vir à minha casa. Minha sogra é portuguesa. That's part of the package. Okay? E ela faz uma pergunta que deixa a minha mulher toda tensa, que é, os miúdos estão a comer sopa? Porque, como eu tento explicar aos estrangeiros, o vosso prato nacional não é bacalhau, é sopa. All right? You guys eat it every day, all the time. Okay? 2 vezes por dia, muitas vezes. Pá, nunca vi uma coisa dessas. Honestly. Não, eu gosto de sopa às vezes, mas esta é a obsessão de todos os dias. E pior, parece que uma mãe que não dá sopa aos filhos vai para o inferno. Eu não estou a brincar. All right? E a minha mulher, quando eu comecei a dizer eu tomo conta dos miúdos, faz-me esta pergunta, comeram sopa? O que é que ela não sabe? É que eu tenho acordo com os meus filhos, que também odeiam sopa. Que é simples. Queres sopa ou queres comer uma cenoura? Se comeres uma cenoura, ninguém come sopa. E mentimos a mãe. Pode ser? All right? Mas a dor de culpa dela, de sopa, vale 1000 e tal euros. Welcome to the Bimby. That's the innovation. É como a IKEA. IKEA, a inovação verdadeira, não é o design, etc, etc. That's innovation afterwards. A verdadeira inovação, a IKEA acordar um dia e dizer, deixar as pessoas trocar mobília 3 em 3 anos é a nossa missão. Porque se tirarmos este sentimento de culpa, eles vão comprar mais. That's innovation. E como é que isto é feito? Observando comportamento de clientes. And yes, analytics is really good for that. Vamos observar comportamento. What are they doing? What are they doing? Mas, mais uma vez, inovação baseada em comportamento não vai acontecer se eu não tiver talento na minha organização. E não vou ter talento na minha organização se eu tiver regras estúpidas. E vou ter regras estúpidas na minha organização se eu não tiver uma noção muito clara de porque fazemos as coisas que fazemos e partilhar isso com a minha equipa todos os dias. So, for me, big data is great, but make sure your people and your organization are ready for it. Obrigado.